O Poço dos Lamentos. No coração de uma pequena vila no interior do Maranhão, rodeada por matas fechadas e trilhas sinuosas, havia uma lenda antiga sobre o Poço dos Lamentos. Diziam que era um local amaldiçoado, escondido entre as árvores centenárias, onde os lamentos de almas perdidas ecoavam nas noites mais escuras. Dona Generosa, a parteira da vila, era uma das poucas pessoas que ousava contar a história sem pestanejar. Ela dizia que, há mais de um século, um fazendeiro cruel chamado Bento Pereira havia mandado cavar o poço. Ele acreditava que ali existia um tesouro enterrado pelos antigos moradores da região. Porém, em vez de riquezas, ele encontrou a morte. Os trabalhadores que escavavam o poço relataram eventos estranhos. Ferramentas desapareciam, sons de choro vinham do fundo e uma sombra negra parecia pairar ao redor do local. Bento, impaciente, desceu ele mesmo ao poço para verificar. Nunca mais foi visto. Os moradores, assustados, cobriram o poço e o abandonaram, jurando nunca mais se aproximar. Os lamentos retornam. Décadas depois, a vila cresceu e novas gerações surgiram. A lenda foi se tornando apenas uma história para assustar crianças. Mas, em uma noite de lua nova, um grupo de jovens decidiu desafiar a superstição. Entre eles estava Clara, uma garota corajosa e curiosa que adorava histórias de mistério. Guiados por velas e lanternas, os jovens chegaram ao local indicado por Dona Generosa. Encontraram o poço, coberto por tábuas podres e cercado por vegetação densa. Clara, com a adrenalina pulsando, sugeriu que abrissem o poço para provar que nada havia de sobrenatural. Apesar do medo, o grupo concordou. Quando removeram as tábuas, um vento gelado soprou do interior do poço, apagando as velas e deixando o ambiente em um silêncio aterrador. Mesmo assim, Clara insistiu em olhar para dentro. Usando a lanterna, ela iluminou o fundo. Não havia nada visível, apenas uma escuridão opressora. De repente, um grito agudo ecoou de dentro do poço. Clara recuou, mas perdeu o equilíbrio e caiu. O grupo tentou puxá-la de volta, mas foi tarde demais. O som do impacto de seu corpo nunca chegou, como se o fundo do poço fosse infinito. O retorno de Clara. Os jovens correram de volta à vila desesperados. Quando contaram o ocorrido, os mais velhos se entreolharam com preocupação. Dona Generosa, ao ouvir a história, avisou que ninguém deveria se aproximar do poço novamente. O espírito de Bento Pereira ainda ronda aquele lugar, buscando companhia para sua maldição, disse ela. Mas naquela mesma noite, Clara reapareceu. Ela caminhava pela vila, suja de terra, mas sem nenhum ferimento. Sua expressão, no entanto, era fria e vazia. As pessoas que a encontraram sentiram um arrepio estranho, como se algo sombrio estivesse preso ao seu corpo. Clara não falava nada sobre o que havia acontecido no poço. Apenas ficava sentada em frente à sua casa, olhando fixamente para a floresta. Seus amigos, tomados pela culpa, tentaram conversar com ela, mas a garota só os fitava com um sorriso perturbador. Então, começaram os desaparecimentos. Primeiro foi Joaquim, um dos jovens que estivera com Clara no poço. Depois, Rosa e Miguel. Todos foram vistos pela última vez indo em direção à floresta. O encontro final. Desesperados, os moradores organizaram uma busca. Encontraram Clara no mesmo lugar onde o poço estava, cercada por sombras que pareciam vivas. Ela olhou para eles e, com uma voz que não era a sua, disse: "O poço precisa de mais almas." A multidão recuou, mas Dona Generosa avançou, segurando um terço. Rezando em voz alta, ela tentou confrontar a entidade que controlava Clara. No entanto, antes que pudesse terminar, Clara começou a levitar e uma força invisível lançou Generosa ao chão. A partir daquele dia, ninguém mais viu Clara. O poço foi novamente selado, desta vez com uma cruz de madeira cravada no topo.
A vila nunca mais foi a mesma. As noites se tornaram mais silenciosas e poucos ousavam sair de casa após o pôr do sol. Ainda assim, quem passava pela floresta jurava ouvir os lamentos. E às vezes, entre os sussurros, uma voz feminina chamava por ajuda. Conclusão: a história do Poço dos Lamentos tornou-se novamente um aviso para as novas gerações. Não era apenas uma lenda, mas um lembrete de que algumas coisas devem permanecer enterradas e que, na escuridão das florestas brasileiras, o sobrenatural sempre encontra um caminho para voltar.